Olá, olá, bom dia a todos. Obrigado aí, primeiramente agradecer a presença de todos aí nessa manhã de quarta-feira. Agradecer também o apoio dos nossos parceiros aqui, o Coletivanet, grande site aí do Rio Grande do Sul, que faz toda essa cobertura aí dos bastidores ou do meio da publicidade, da comunicação, assim como o nosso meio aí na região do Ceará e o acontecendo aqui na região de Santa Catarina, nossos parceiros. E falar para vocês que nesse momento aqui de transição, né, adaptação, é importante que o publisher saiba, né, como agir, responder, estar aí em conformidade com a LGPD, que é uma sigla que vem entrando, né, cada vez mais no nosso vocabulário, né? Foi aprovada em agosto de 2018 e em vigência desde agosto de 2020. Então a gente pode dizer que é uma lei que regulamenta, né, como os dados brasileiros são tratados, armazenados e protegidos na internet. E isso aí é algo que veio, né, para beneficiar todo mundo. Mas como isso pode não se tornar uma dor de cabeça para nós publishers e também para usuários, né? Acho que tudo passa pelo conhecimento cada vez mais aprofundado dessa lei. E para os produtores de conteúdo, né, que são os nossos grandes parceiros aqui de negócio, é de extrema importância, né, saber qual que é a forma de gerenciar esses dados, né, uma vez que o usuário ele pode e tem direito de solicitar a remoção de suas informações de qualquer site que tenha navegado. É comum a gente ver todos os sites entrando, né, com aquela questão de aviso de cookies e tudo mais, mas será que somente isso é importante? Será que só isso é necessário? Né? É importante lembrar também que, mesmo que o usuário não forneça todos os dados que o identificam, qualquer informação que possa ser utilizada para essa identificação é considerada dado pessoal. Então, o que é dado sensível, o que não é? E para entender a importância do assunto, né, eu não sou especializado na área, sou apenas um estudante disso, é necessário saber, né, que a nova lei ela quer criar um cenário de segurança jurídica. Né? Então, para isso que a gente traz um especialista. E tem também a padronização de normas e práticas para promover a proteção de forma igualitária dentro do país e no mundo, e aos dados pessoais de todo cidadão que seja no Brasil, enfim, na internet. E como eu não sou especialista, para isso a gente quer dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, o José Vitor Lopes, que é sócio da Lopes Digital. E uma questão que eu acho muito importante, né, o direito ele é amplo, ele é especialista em direito digital no marketing desde 2007, ou seja, faz apenas aí alguns anos que ele trabalha somente com o direito digital. Então, eu quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo, José. Estamos aqui juntos aí nessa jornada. Vamos aí. Bom dia, Riados. Bom dia, pessoal que nos assiste aqui. Nesse momento e futuramente vamos deixar gravada essa aqui a oportunidade. Agradeço aqui o espaço para a gente falar um pouco sobre direito digital e esse impacto do fim dos cookies no marketing, né? Como o Riados falou, trabalho aqui com direito e marketing desde que tudo era blog, né? Quando a internet já engatinhava e começavam as primeiras ações de comunicação, a gente começava a acompanhar os profissionais dessa área. Me meti um pouquinho a blogueiro, nesse caminho aprendi a programar e a gente sempre vai evoluindo todo dia, aprendendo uma coisa nova e acompanhando o desenvolvimento, o desenrolar, né, de toda essa tecnologia e entendendo melhor como as coisas funcionam. A função do advogado que gosta de tecnologia e marketing é traduzir para os profissionais da área os impactos de regulatórios e entender também como essas novas tecnologias, o fim do ciclo de vida delas, né, pode surgir como oportunidade para novos negócios. Então a Premium hoje tem um posicionamento bem interessante dos serviços que oferta e só de trazer dicas práticas do que fazer para a adequação de sites e portais para o prosseguimento, né, da receita com publicidade, já mostra que a empresa está interessada em participar desse debate. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que seriam os cookies, um pouco também, porque quem atua na área já sabe do que se trata, né? Qual que é as funcionalidades deles, as principais, o impacto que esses cookies, parar de usar esses cookies, né, vamos colocar assim, o impacto que o fim da vida deles vai ter no mercado e quais são as possibilidades que a gente tem para seguir. Então, o primeiro passo é a gente estabelecer, né, o que são os cookies, que são aqueles identificadores que a gente utiliza no site para identificar quem está logado, né, os cookies de sessão, quem está passando pelo teu site identificado, mensurar a audiência, entender quem está vindo, de onde vem, para onde vai, que dispositivo está utilizando, qual é a velocidade de internet, tamanho de tela, enfim.
entender como a sua audiência chegou no seu site, como ela está passando por ali, o que de fato ela está consumindo entre páginas que ela está acessando. E um terceiro ponto, o que é o mais interessante para a publicidade online, é segmentação, interesse. Então a gente tem aí, na história, né, de todo esse caminhar da internet, quando nós colocávamos a publicidade por banners. Então ela fixava, o dono do site, o portal, escolhia o que o seu visitante iria ver, até um banner rotativo, com aquela dificuldade de tempo de exibição, quantos hits cada um vai receber, enfim. Isso foi evoluindo, né, para tecnologias como o Blue Box, que existiu também em determinado momento. Você passava o mouse em cima de uma palavra, novamente, né, o dono do portal escolhendo aonde essa publicidade vai estar e qual você vai ver dentro daquele contexto, e a gente foi evoluindo cada vez mais para uma publicidade contextual, mas sempre baseada no conteúdo. Então, com o surgimento, a melhoria dos cookies e funcionalidades e serviços surgindo em cima deles, a gente começou a entender muito mais quem é a pessoa que visita o site e não somente o conteúdo que ela acessa. Então, a publicidade que nós temos estabelecida hoje, ela é baseada na segmentação de interesses e conteúdos de cada pessoa individualmente. Exatamente o que o José gosta de acessar. Então, o que eu gosto de acessar não é só tecnologia e direito, também gosto de outras coisas como mobilidade elétrica. Então, é normal eu estar navegando por um site e ver um patinete ou uma bicicleta sendo ofertado para mim, independente do site onde eu vá, independente do conteúdo que eu esteja vendo. Então, a gente consegue acompanhar a pessoa por vários sites, porque esses cookies dentro das mesmas tecnologias também vão identificando, tecnologias que se conectam, né? Vão identificando as preferências dessa pessoa, José, e você vai sendo impactado na sequência pela mesma publicidade ou publicidades afetas ao perfil, aos gostos da pessoa que está visitando o site. Então, o cookie ele serve mais para isso, para a gente identificar, segmentar e direcionar a publicidade. Então, nessa história, nesse crescimento, né, da publicidade, a dependência do cookie se mostrou uma dificuldade, uma barreira agora, com o entendimento de que desde 2010 a gente tem posicionamentos de mercado como funcionalidades de bloqueio, já existe historicamente uma discussão sobre privacidade por conta do conteúdo das informações que os cookies carregam ou permitem identificar ou mesmo inferir, nem sempre de uma forma correta, e também o surgimento de novas leis. Então nós temos nesse caminhar, então desde 2010, os bloqueadores, né, de publicidade online. Nós temos também uma discussão mais antiga, mas que aflora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem da Europa, GDPR, CCPA também na Califórnia e mais recentemente a LGPD no Brasil. Então esse conjunto de leis que não são necessariamente locais, mas universais, que para determinadas regionais, vamos colocar assim, que afetam de formas diferentes a publicidade, onde lá na Europa você vai precisar, por exemplo, né, do famoso legítimo interesse da ação da pessoa, de concordar. No Brasil você tem a possibilidade de coletar dados dos seus visitantes, independentemente da interação deles no seu site, e essa dinâmica, essas relações de legislação afetam e impactam e acabam conduzindo para um debate sobre como que nós vamos pegar esses dados, por que nós estamos pegando os dados das pessoas e o que nós vamos fazer, para quem que nós vamos ceder. Então essas discussões a respeito de privacidade afloraram, né, também as discussões sobre como os dados são coletados e impactaram diretamente na tecnologia dos cookies. Então durante essas discussões nós tivemos o fim dos cookies de terceiros, por exemplo, no Firefox, o fim dos cookies de terceiro no Safari, né, que funciona no ambiente Apple, mas o que de fato impacta o mercado é o fim dos cookies dentro do ambiente do Google, né, do Chrome, que está aí entre 60% e 70% do mercado de browsers de desktop, né, enfim, notebooks, e a das telas menores dos smartphones e dispositivos pequenos aí está numa margem de 40% a 45%. Então, a decisão do Google de terminar com os cookies de terceiros fez com que muita gente repensasse, opa, agora o que eu tenho que fazer? Então a gente precisa entender, né, os cookies quanto às suas utilidades, os cookies de sessão que identificam as pessoas que estão navegando no teu site, aqueles que são direcionados então à mensuração de audiência, como o Analytics,
do Google, né, do próprio Google, e também aquela terceira funcionalidade que é a que mais nos importa, que é o de segmentação, identificação de interesses e tagueamento. A gente também pode diferenciar os cookies entre first party cookies, né, os cookies próprios do site, aquele que você utiliza no seu site para identificar usuários logados, como o cookie de sessão, que costuma ser persistente, né, vai reter dados dos usuários por mais tempo, ainda que ele esteja deslogado, e o third party cookies, que são os cookies de ferramentas de terceiros, onde entram todas as soluções que se utilizam hoje, basicamente, para identificar os usuários, taguear de onde eles vêm e ter a segmentação de audiência. Esse third party cookies é que deixa de existir, ou deixa de funcionar propriamente, né? Não vai sair do mundo, mas vai parar de funcionar nos browsers, deixa de existir, e a gente vai começar agora como que nós vamos identificar a nossa audiência. Então não tem muita solução, a não ser você dar 10 passos para trás e voltar a identificar os banners, coisa que não é prática, não é dinâmica, né? Não dá para escalar um portal colocando banner manualmente, a gente precisa de automação para isso. Então nós voltamos para a ideia de identificação de usuário de uma forma nativa. Então o first party cookie, o seu cookie de sessão, os cookies persistentes que você coloca e identifica a sua audiência, é que vão fazer a diferença nesse cenário. Então como que nós podemos fazer isso? De pelo menos duas formas, né? Identificando apenas o teu portal com os teus usuários, com as tuas tecnologias e fornecendo isso ao mercado, o que acaba se mostrando um custo, né, de energia, pessoa e tecnologia de desenvolvimento um pouco mais pesado, mas pelo menos ter os usuários identificados e logados pelo seu e-mail, identificador que está crescendo no entendimento de parcela do mercado, de que o e-mail vai substituir como identificador único, né, dos seus usuários. Não é bem um e-mail, é um código gerado a partir do e-mail chamado hash, mas ainda é baseado nele, necessitando de uma identificação do teu usuário. Então, com o usuário logado no teu site, você consegue rastrear, identificar, ver por onde ele navega, qual conteúdo ele está consumindo, e aí sim ofertar publicidades direcionadas, além de fazer pesquisas de audiência e entender melhor a sua audiência. Como eu já advogo um pouco mais de tempo nessa área, né, a gente tinha os nossos Media Kits de blogs e sites, e a gente mensurava isso por pesquisas direto pela audiência. Mas isso não é um ajuste fino que você quer fazer. De cada 100 pessoas que entram no teu site, diversos são os perfis, interesses e gostos que elas têm, que uma pesquisa feita diretamente e uma estratégia baseada somente em pesquisa do teu portal não vai conseguir atender porque não vai conseguir enxergar. Então existem tecnologias de terceiros que nós vamos comentar aqui, a Premium mesmo vai poder trazer essas sugestões, a gente vai poder comentar aqui como elas funcionam e qual é a forma segura de utilizar elas, né? De legitimar o uso dessas tecnologias. Já adianto, vamos botar um spoiler aqui, dá para fazer, existe solução, não é o fim do mundo, só que nós vamos ter passos para isso. Então o primeiro ponto é entender que a publicidade do site vai ser impactada e você precisa agir em cima disso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é, eu preciso de alguma forma identificar a minha audiência. Eu pelo menos preciso ter conteúdos que atraiam para uma mínima identificação no meu site. Porque independentemente da tecnologia que vai vingar após os cookies, você precisa garantir que tenha pelo menos um mínimo de informação sobre a sua audiência. Uma vez que hoje a gente tem mais de uma tecnologia disputando esse espaço de nova identificação para a segmentação de audiência e pelo menos o teu site tem que ter a própria, né, para você ter um mínimo de informações a respeito das publicidades que quer direcionar. E o terceiro é adequar a tua página para que você possa legitimar a utilização desses serviços de terceiro, que não vão funcionar como third party cookies, mas vão ser capazes de gerar uma identificação e entender, não necessariamente, né, qual é o gosto do José, mas que vai poder agrupar essas informações em grupos de pessoas que têm os mesmos gostos. Então a gente não vai mais direcionar a publicidade para a pessoa, mas para um grupo de pessoas que tenham os mesmos interesses. Obviamente existem dilemas sobre isso, porque se apenas uma pessoa passa pelo teu site com o mesmo gosto, você vai estar direcionando a publicidade para ela, e as tecnologias estão evoluindo, os debates estão crescendo a esse respeito para impedir que se faça tal direcionamento de publicidade para uma pessoa, né, por conta das legislações que surgem para defender a privacidade. Então é importante que os portais
entendam que agora a gente sai da ideia de publicidade direcionada para cada pessoa e vai para a ideia de publicidade direcionada para grupos de pessoas com o mesmo interesse. Vamos falar aqui de grupos de interesse. É normal que a tecnologia evolua, é normal que se esperar que se possa segmentar ao máximo de tal forma torná-la assertiva. E também a gente pode entender que se o Google, que tem vamos lá, 50%, 60% desse mercado de publicidade e de navegadores, está confortável com a ideia porque provoca o final dos cookies e consegue provocar também um debate de entrega de publicidade em grupo, ele também sabe do que está fazendo. Então não é uma tendência de mercado que surgiu ontem, não é uma tecnologia nova, não é algo que seja impensado ou inconsequente. Pelo contrário, já há um direcionamento claro daquilo que está acontecendo, de interesse de tecnologias que querem se tornar dominantes, não só predominantes, mas dominantes no mercado. E para você que tem um conteúdo, tem um portal e quer continuar gerando sua receita, apesar das discussões que estão havendo por aí, sejam jurídicas, sejam tecnológicas ou regulatórias de mercado, o mínimo que você precisa fazer é se preparar. Então, tomando esses devidos passos de agir, né, adequar o seu site e também escolher uma dessas tecnologias que vão assessorando a tua própria sessões de identificação de usuário, mensurar e entender a tua audiência, para que você pelo menos possa, seja de uma forma automatizada ou indireta, continuar gerando audiência. A Premium já pensou nisso e por isso que a gente traz hoje, nas palavras aqui do Riades e do Jonas, quais tecnologias podem ser implantadas para que vocês possam fazer essa adequação. Jonas, se nós tivermos perguntas aqui, por favor, já vai trazendo aqui, fica mais fácil, tornar mais dinâmico o nosso debate. Então vamos lá. Tem alguns questionamentos aqui sobre navegação anônima. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, se eu navego anonimamente num site, eu não vou ser mais identificado nele. Então, o meu browser vai ler o que eu estou fazendo naquele momento, mas eu não vou ter uma conexão com momentos anteriores, então eu não posso inferir quem é o José. Nem sempre. Porque mesmo a forma anônima do browser vai identificar para a página que é visitada que navegador que é esse, se é um notebook. Antigamente a gente podia ver até a carga de bateria. Então, a estratégia de fingerprint, ou seja, coletar metadados para tornar único aquele usuário, existe hoje. Então, anônimo mesmo é um pouco difícil. Existem, né, técnicas para isso, mas não há uma certeza de que você de fato é anônimo ou não. Dá que se tomar muito cuidado com essa expectativa de anonimato, né? Também a identificação do site. Você pode estar visitando um site numa janela anônima, mas para consumir os conteúdos tu tem que logar no site. Você deixou de ser anônimo para aquela página e se ela já estiver pronta, né, numa estratégia de cookies, uma estratégia de coleta de dados e segmentação sem os cookies de terceiros, mas com os próprios, você já está sendo identificado e tagueado, os seus gostos estão sendo registrados, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso, né? Vamos evoluindo aqui um pouquinho para o lado mais jurídico da coisa. Então, hoje você tem no Brasil uma legislação conhecida chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esse acrônimo, essa sigla LGPD, algumas vezes algumas pessoas erram, né? Causa um pouco de diversão, mas tudo bem. A gente precisa entender que ela não veio para impedir o tratamento de dados de pessoas. Ela veio para colocar regra nesse mercado. Então, o primeiro ponto é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é ampla, como o próprio nome diz, ela não é uma lei de segmento, de nicho, não afeta só tecnologia, aplicativos ou publicidade. Ela afeta totalmente o nosso mercado, todos os tratamentos, todos os usos que se dá para os dados de pessoas, não de empresas. Então, o primeiro traço que a gente faz aqui é dados de pessoa jurídica, dados de negócio, dados de mercado, não estão afetos a essa nova lei, somente dados de pessoas físicas. Pois bem, a lei coloca regras, então ela separa pelo menos em duas categorias de dados: dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Sendo os sensíveis, né, com regras bem mais restritas de utilização, como os dados de saúde, religião, filiação partidária, enfim, tem uma definição legal para essas restrições. Mas vamos voltar aqui para a publicidade e para os dados pessoais normais de usos e gostos das pessoas que não afetam os dados pessoais sensíveis.
a gente tem os 10 fundamentos lá para tratar dados, e desses, os mais debatidos, os mais discutidos, são o consentimento, quando você age para, sabendo das regras do que se vai fazer com os seus dados, para consentir, para autorizar o uso dos teus dados pelo próprio site, pelo próprio portal ou mesmo pelo compartilhamento com terceiros. E que dá a razão para aquelas barrinhas, né, que a gente vê muito nos sites, mas já vamos chegar nesse ponto. E também o legítimo interesse. Legítimo interesse tanto seu, dono do dado, pessoa que visita o site, quanto do controlador, né, daquele que é o dono do site, que está coletando essas informações, que vai fazer algo, no caso, vai utilizar esses teus dados para segmentação e te expor uma publicidade. Deste debate, o nosso entendimento é que desponta para a publicidade o fundamento do legítimo interesse do controlador, em que é razoável aceitar que aquele que visita o site será minimamente identificado e que tanto o conteúdo quanto a publicidade que lhe será ofertado será baseado nos seus gostos. Então, de tal forma, não invadir a sua esfera de privacidade, mas apenas impactar com informações do seu interesse. Então, é possível justificar o tratamento de dados para fins publicitários com base no legítimo interesse do controlador, daquele que é o dono do site, e também dos seus parceiros, donos das mídias, dos anunciantes. Então, trazer esses conceitos é muito importante, porque existe uma outra parcela de entendimento que fala sobre o consentimento. Consentimento que você tem que agir, tem que ser informado, minimamente detalhado. E aqui o Brasil se diferencia bastante da União Europeia, onde lá é taxativo, você vai usar o consentimento, você vai dar muitos detalhes do que está fazendo, vai justificar a coleta desse dado e vai dar ao visitante do seu site sempre o poder de escolha de consentir, de autorizar ou de revogar pelo mesmo canal essa autorização. Isso não ocorre no Brasil porque nós não temos o mesmo texto legal. Então aqui nós podemos optar, por exemplo, pelo legítimo interesse, desde fundamentado na estratégia de adequação do teu site à LGPD. Então aquela barrinha de site que a gente vê no site, de maneira geral, ela é inócua. Primeiro porque ela não gere consentimento, ela não gere a vontade de quem está visitando o seu site. Basta lembrar que a quase totalidade delas não tem um botão chamado rejeitar. Ela só tem um botão aceitar. Na realidade, os seus dados, quando o site foi carregado, já foram coletados. Aquele botão aceitar, ele significa informar. Olha, é uma informe de privacidade. Temos regras nesse site, contanto, já coletamos os seus dados. E quando você clica em OK, aceitar, podia ter escrito um está bem ali naquele botão, que não iria fazer a menor diferença. Agora, existem outras tecnologias que também impedem o carregamento de qualquer tipo de script, enfim, de coleta de qualquer dado, e te dá a oportunidade de aceitar ou não os diferentes tipos de coletas que se dão, como a gente falou antes, né? Os necessários, os de estatística, os de funcionalidade e também aqueles para fins de publicidade. Então, existem ferramentas no mercado que podem bloquear totalmente a coleta desses dados, que são boas, que são eficazes, mas para o mercado brasileiro não há necessidade desse uso porque nós não somos impactados pela mesma legislação da União Europeia. Nós temos a nossa lei, que é a LGPD, que permite que não se tenha nem mesmo essa interação de informe. Na dúvida de muita gente que já se adequou, que vai nos assistir, que está nos assistindo e virá a nos assistir depois com essa gravação, você vai se perguntar, mas todo mundo está usando, por que eu não faço? Bem, existe uma vontade sempre da gente importar experiências de fora, boas práticas. Isso é bom, né? Mostra que nós estamos conectados no mercado, mas não faz sentido a gente importar práticas e tecnologias de um mercado que tem uma outra legislação. Então, sim, importe a análise quanto ao legítimo interesse, importe também a necessidade de compliance, importe também a vontade e as ações, né, as boas práticas, de deixar todos no seu ambiente de empresa entendidos quanto o que é a privacidade e uso de dados, o que é tratamento de dados, como que você atende às demandas dos titulares, respeitando a privacidade. Isso são boas práticas a serem importadas, mas não de uma maneira cega a tal ponto de a gente trazer restrições às nossas ações que vão impactar a nossa receita de forma desnecessária. Então, se você tiver um link no seu site, lá no final,
escrito política de privacidade e o texto explicando, baseado na tua fundamentação, da tua adequação, isso cumpre a mesma função do que aquela barrinha que a gente vê no acesso aos sites. Com a diferença de que quanto mais interações você tem no site, às vezes mais resistência você causa, por exemplo, nas estratégias de landing page. A gente inicialmente tinha formulários longuíssimos para poder baixar um conteúdo ou acessar um conteúdo rico, e hoje a gente tem 2, 3, 4, 5 campos que vão se alternando à medida que as pessoas vão visitando a página. Então, quanto menos interação, melhor. Para portais não é diferente, né? As pessoas querem acessar o conteúdo, querem ir direto para o conteúdo que motivou o acesso ao site. Então, essa interação hoje no Brasil é desnecessária. Então, as perguntas que vão chegando aqui para a gente, né? Então, a barra de aceitação é suficiente? Depende para qual a tua estratégia de adequação. Legal que demorou bastante para o advogado falar depende na live, mas beleza, chegamos a esse fatídico e inevitável ponto. Por quê? Se o teu caminho for o consentimento para a publicidade, o que o mercado não está caminhando para esse lado, no entendimento, né, de adequação da lei, do fundamento legal que autoriza o tratamento do dado, sim, se o teu entendimento é de consentimento, vai por ali, utiliza as barrinhas, mas usa uma tecnologia que impeça 100% ou o máximo possível da coleta de dados até que o teu visitante interaja. E ele pode simplesmente rejeitar e você só vai ter os cookies de exceção para identificação e aqueles que você impôs como obrigatórios. Tá? Se você impuser como obrigatórios os cookies de publicidade, você não está usando consentimento, você está usando legítimo interesse. Então, a tecnologia não faz sentido, você só está atrapalhando a experiência do teu visitante. Tá? Outras perguntas que vão chegando aqui: seria ideal ter uma tela sem cookies para parar de rastrear, enfim. Será que a gente vai voltar para a década de 90? Não vamos. Porque na década de 90 a gente pouco tinha informação. Vamos pensar que os nossos sites eles não eram indexados automaticamente. A gente era da época do KD, do Alta Vista, que você ia num formulário, preenchia os dados do teu portal, pedia para manualmente alguém colocar o teu conteúdo numa determinada categoria, e a partir do momento que você vai buscando conteúdos daquela categoria, o buscador, né, na época ia te mandando aquelas páginas. Era muito mais fácil quase que escolher a posição que você iria aparecer numa página de uma resposta a uma pesquisa. Não se dá mais dessa forma, a identificação dos sites é dinâmica, então a gente não está mais na década de 90. Vamos continuar tendo indexadores, as tuas páginas vão continuar sendo varridas por crawlers em busca de informações que permitam entender melhor o teu conteúdo. Então a gente não vai deixar de usar boas técnicas de SEO, claro que vamos utilizar, e na publicidade não vai ser diferente. A gente vai continuar identificando e tagueando quem entra no nosso site. O que muda agora, o direcionamento que a gente está vendo no mercado não vamos mais trabalhar pessoas, mas grupos extremamente nichados e bem identificados. É para lá que a gente vai. Então na década de 90 você era só um e o site escolhia publicidade. Agora você pertence a grupos de interesse a mais de um, não só, você não vai ficar só num grupo de interesse, depende de tudo aquilo que você está fazendo, e aí você vai ser impactado pelas publicidades. Então isso vai mudando a partir do tempo. Vão chegando mais perguntas aqui também. O Rodrigo Sakai, as perguntas anteriores foram do Diego Martins, obrigado, Diego, pela tua interação. O Rodrigo, que é colega advogado aqui de Santa Catarina também. No caso de um website criado no Google, por exemplo, site.google.com. Ainda assim, sou obrigado a promover a notícia de que os cookies estão sendo coletados, ou é o Google que se encarrega disso? Vamos lá. Quem tem que cuidar da adequação à legislação é o dono do site, não as tecnologias que você utiliza. Você pode utilizar o Google Sites, você pode utilizar outras plataformas também, são diversas no mercado, a gente não precisa listar aqui que certamente vamos esquecer de alguma, mas você tem que agir para adequar o teu site. Então quem escreve a política de privacidade ou quem produz ela e providencia é o dono do portal. Quem configura as regras de coleta de dados é o dono do portal. Se você vai ter um conteúdo restrito para os teus assinantes ou usuários identificados, você precisa ter as funcionalidades de identificação e restrição de acesso a esse conteúdo. Então, não importa onde o teu conteúdo está hospedado, se você coloca esse conteúdo lá, é tua responsabilidade de fazer. Podem existir
plataformas que já te ajudam a endereçar essa situação, facilitam, economizam o teu tempo, né? O WordPress é uma plataforma bem interessante, extremamente dinâmica, tem Joomla no Drupal, você tem Wix, por aí afora, mas ninguém é responsável por isso. O máximo que eles vão te fazer é facilitar a vida para poder adequar o site. Então, com essas explicações, a gente consegue entender que sim, a audiência do meu site vai continuar a ser impactada por publicidade, ela vai deixar de ser totalmente personalizada para a pessoa de acordo com o que ela vem consumindo, né? A gente não vai ter mais a publicidade baseada em pessoa, mas nós vamos ter ela baseada em grupos de audiência extremamente segmentados. Então, últimas perguntas aqui, vamos verificar aqui. Aqui, vamos lá. O que vai chegando aqui? Vamos lá. Política de privacidade, política de coleta de dados. Como é que eu faço? Primeiro ponto. Política de privacidade, termos de uso, termos de pagamento, dependendo do que você faz no teu site, devem ser construídos a partir da tua experiência. Que dados você coleta no teu site? Então, se você tem conteúdos limitados para usuários não pagantes, então você vai ter só uma necessidade de dados de mínima identificação. Nome, e-mail, enfim, às vezes um telefone. Se você precisa processar pagamentos, então você precisa identificar minimamente quem é essa pessoa para evitar fraude. Então você já tem aí um fundamento legal da Lei Geral de Proteção de Dados, de identificação, legítimo interesse do controlador. Os dados de pagamento você vai poder processar eles dentro desse escopo, e aí vão ter mais de um fundamento legal. Você vai ter que escolher um, não é um conjunto deles, né, para tratar esses dados, mas para processar pagamentos, os dados de pagamento propriamente. Para evitar fraudes, você vai ter também os dados de identificação e os dados de qualificação. Identificação, os mínimos que identificam a pessoa, de qualificação, mais dados que demonstram quem de fato ela é, onde ela está no tempo e espaço, e aí você vai conseguir analisar esses dados com as informações que você tem. Por exemplo, José loga sempre no computador em Florianópolis. De repente, em 5 minutos depois do meu login em Floripa, eu apareço identificado em Londres. Opa, peraí, aqui está saindo, fisicamente impossível 5 minutos depois ele aparecer lá. Pode ser um acesso que esteja a partir de uma senha dele que vazou, e esse acesso eu vou ter que bloquear. Para fazer isso, você tem que identificar o José, a sessão que ele está identificado, ver os tempos, né, de login, o IP de conexão para inferir de onde a pessoa está logando também, e ter um histórico do José de onde ele acessa. Então, para coletar todos esses dados e entendendo a tua audiência identificada, você vai poder coletar esses dados, vai ter justificativa legal para fazer isso, mas tu precisa ter na tua política de privacidade como de fato você vai fazer, por que você vai fazer, quais conjuntos de informações tu coleta e destina. Pensando aqui então na destinação de dados, no compartilhamento de informações com terceiros. O dado que você utiliza para a identificação do teu usuário no teu site, que é o dado de sessão, esse não é compartilhado com plataformas de qualquer tipo. Agora, os demais dados que você vai coletando da interação do usuário, esse sim você pode compartilhar com as plataformas. Então, tecnologias que vão identificando, que vão ser utilizadas daqui para frente para identificação, podem consumir dessas informações para te ajudar a prover melhores conteúdos. Então, tem mais uma pergunta aqui, Eduardo Moreira Valente Júnior. Quais os riscos para as publicações que por algum motivo não estejam totalmente adequadas? Em tese, há um órgão fiscalizador, as punições podem vir através de ações individuais de usuários que se sentirem lesados. Então dá para a gente destrinchar essa pergunta aqui em vários aspectos. Primeiro ponto essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é cobrada por quem? Pois bem, a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que traz os entendimentos e regras de como nós podemos fazer. Ela vai interpretando, ela vai trazendo essas boas práticas e tem assumido um posicionamento educativo, não inicialmente punitivo. Então, eu sou um controlador de dados, eu tenho um portal, eu preciso agir. O que eu tenho que fazer? Então, essas normativas que vão saindo da ANPD precisam ser observadas pelas empresas. Então, você vai consumindo elas e adaptando as suas políticas internas. Caso você descumpra
a Lei Geral de Proteção de Dados, você pode ser identificado pela própria NPD, que eu acho pouco provável que vai acontecer. Você pode ser denunciado por um concorrente, uma pessoa que visita o site, ou mesmo um titular de dados. E aí você vai sofrer um processo administrativo que, no mais das vezes, vai ser educativo, mas pode vir a ser mais disciplinar, com inclusive a possibilidade de multas previstas em lei. Que, no meu entendimento, multa não é o maior problema, porque multa a gente paga. Agora, existem outras penalidades da lei, por exemplo, como impedir o tratamento de dados, fazer cessar, parar a coleta. Isso sim é um problema para o portal. Então, nós temos aqui, no âmbito regulatório, penalidades pesadas para uma empresa que pode impedir ela de agir. E se você tem compromissos com outros clientes, parceiros ou fornecedores, que tu precisa tratar esses dados, como que você vai entregar esses compromissos? Então, ao nosso ver, os riscos de penalidades contratuais, eles são muito maiores, seja pela falta da própria adequação da empresa, seja pelo impedimento temporário ou definitivo de tratamento de dados. Então, a gente precisa se preocupar muito mais com: quero continuar tratando dados da forma correta, preciso me adequar, porque só vão anunciar comigo se eu estiver adequado, fornecedores só vão contratar comigo se eu estiver adequado a essa nova lei. Então, o mercado começa a influir, a te conduzir para algum processo de adequação, mínimo que seja. Então, antes de qualquer multa, contratos, parceiros, fornecedores e clientes serão um problema muito maior, né? Aí a continuidade da pergunta do Eduardo aqui também é interessante. Além do órgão funcionalizador e das multas e penalidades que a gente comentou, se ações individuais podem te levar a fazer isso. Então, um visitante do site, eu, José, entro no seu site que está nos assistindo, meu dado é coletado e eu me sinto prejudicado de alguma forma e posso promover alguma ação porque eu me senti lesado pela coleta e o uso desse dado, seja por você, um portal, ou por uma empresa, ou por um parceiro para quem esse dado foi direcionado. Pois bem, eu preciso provar esse dano, eu preciso demonstrar isso, eu tenho que ter um nexo de causa e efeito. Ainda que se entenda que o dano não precise ser provado, e a gente vai ter muitas ações no judiciário sobre isso, sim, porque existe uma cultura dos advogados de judicializar absolutamente qualquer coisa, né? Já virou piada no judiciário, que a gente chama dano moral de batata frita do judiciário, acompanha todos os pedidos, né? Então, vai ter uma indústria de dano moral baseada no LGPD? Vai. Isso é certo que vai acontecer, já estamos vendo, inclusive, alguns institutos promovendo esse tipo de ação, o que é lamentável, mas nós temos que nos preparar. Como mitigar o risco disso acontecer? Primeiro se adequar, se não puder, pelo menos aparentar, e ter canais de comunicação. Se algum titular te fizer um pedido sobre os dados baseado na lei, você tem um prazo para atender de 15 dias. Você tem que ter um canal de comunicação para isso. Então, estabelece no formulário do teu site de contato um identificador, titular de dados, e respeita esse prazo de resposta, responde no prazo. No mais das vezes, uma pessoa atendida não vai te processar. Ela pode se sentir atendida, né? Ou seja, saciada a sua vontade de informação, e tu não vai gerar um processo desnecessário. Ou seja, um mero formulário no teu site, segmentado pelo pedido, atendendo dentro do prazo, pode resolver o problema. Mas ainda assim ela pode se sentir lesada. Então, ainda que no entendimento do judiciário o dano que ela sofreu não necessite de prova, você precisa ter outros dois fatores para ter o dano moral, que é ter um ato ilícito, ou seja, você de fato coletou, usou ou tratou em desconformidade com a lei, e um nexo de causa e efeito. Então, eu tenho que ter uma ação ilícita, ou seja, contrária à norma, à lei, e um nexo de causa e efeito, em que essa ação tenha causado o dano que se fala, ainda que ele não precise de prova. Então, as ações de dano moral normalmente morrem ou por não existir ato ilícito, há nexo de causa e efeito, mas não há ato ilícito, ou seja, eu tratei o dado e utilizei ele para aquela finalidade que se diz, e ele não é um dano, ou ainda que não se possa provar, ou não há a capacidade de provar causa e efeito. Então é assim que os advogados, que as boas teses de defesa rebatem o dano moral, quando obviamente os juízes leem, aí já isso é discussão para um outro ponto. Então se preocupa com isso. Qual que é a adequação mínima de um portal? Ter uma política de privacidade que esclareça o que você vai fazer com os dados. Ter um processo de atendimento que comece com pelo menos um formulário ou e-mail do teu site. Eu não recomendo e-mail porque você não consegue estruturar direito as informações, o formulário é muito melhor para isso.
responder no prazo de 15 dias, efetivamente responder às pessoas e fornecer uma mínima informação, além daquela que está escrita na política de privacidade, para que a pessoa se sinta atendida e você possa mitigar qualquer risco. Na resposta que você vai dar, você vai ter as informações da tua adequação. Então, que dado que você coleta, o que você faz, para onde que destina, o que justifica essa coleta, com quem que tu compartilha. O mínimo de informação tu tem que ter previamente. Então, a tua adequação de empresa, ela vai exigir um mapeamento de dados, um entendimento do que se faz, um plano de ação de ajustes, porque sempre tem coisa para a gente configurar e fazer e mitigar, seja circulação, acesso inadvertido, enfim, e ter clara justificativa dos tratamentos que você faz. Obviamente você vai, talvez necessitar, mexer em documentos, criar políticas internas de segurança da informação, mas o mínimo de entendimento de que dado você coleta, por onde ele entra, o que você faz, para onde ele vai, quem mexe nisso e qual é o ambiente de segurança, essas 5 perguntas você tem que responder claramente. Se tua adequação à LGPD não responde essas indagações, precisa ser revista com certeza. Voltando aqui então às perguntas, o Diego traz mais, o Diego está on fire hoje, vamos lá. Então hoje na prática afeta muito mais portais que fornecem mídia diretamente para empresas do que quem usa o Google AdSense, por exemplo. Não, porque ele também é baseado, toda a publicidade hoje é baseada na coleta de dados, identificação e segmentação de audiência. E todas as mídias hoje vão ser impactadas pelos finais dos cookies. Não importa o tipo de plataforma, não importa como você tem anúncio dentro do teu site, ela vai ser impactada. Então, mesmo a própria plataforma do Google. O que vai mudar é como você identifica a tua audiência. Então, se você identifica essa audiência por pessoa a pessoa, pelos identificadores dos cookies que a gente tem, você agora vai passar a identificar grupos de pessoas. Então, independentemente da plataforma que você utiliza, independente da forma como você age, você será impactado. Agora, quem não agir, quem não fizer, quem não se adequar, vai ser severamente impactado, porque não vai conseguir segmentar a publicidade, obviamente vai ter uma queda de receita, isso vai ser claro. Então, voltamos ao ponto. Precisa agir, precisa adequar a sua empresa como um todo, mas especialmente o teu portal. O que nós recomendamos? Começa pelo teu core business, começa pelo teu portal. Obviamente, as pessoas que trabalham na empresa, você coleta dados pessoais sensíveis. A lei exige que você tenha uma devida atenção para isso, mas a empresa como um todo precisa existir. Então, se o teu orçamento não comporta hoje uma adequação completa, faz primeiro a empresa existir. Adequa teu core business. Passo seguinte, cuida muito bem dos dados dos teus colaboradores, das pessoas que trabalham para o bem do teu negócio. Então, pensando hoje em core business, aparência, Você precisa ter hoje as políticas de privacidade, não precisa ter um informe de cookies, isso é facultativo, vai da tua visão de adequação de mercado, sem problema nenhum. Dentro da empresa, você tem que ter uma política de segurança da informação. O que essa política vai fazer? Pelo menos ela vai instruir os teus colaboradores sobre como que a empresa trata dados, o que você faz com essas informações, como que você deve agir, você vai ter boas práticas. Disso você infere treinamentos para a sua equipe. E aí você vai ter outras políticas internas que vão variar de acordo com o tamanho da empresa. Um ponto muito importante, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é adequação a políticas e práticas de ISO, qualquer uma que seja. A própria lei traz que se você tem um programa de adequação suficiente para atender os objetivos da lei, você está em conformidade. O que acontece é que grandes corporações, por ter processos complexos, um grande número de pessoas, acabam se amparando na chancela das ISOs. Isso é muito bom, mas uma correta implementação de uma ISO, ela é extremamente cara, ela não é para qualquer empresa. Então o que se faz é, a partir do tamanho da empresa, adotar boas práticas compatíveis com o orçamento que você tem, com o negócio que você tem, com os processos que você possui. Então não adianta tornar complexo aquilo que é simples, só para se adequar a ISO, se dentro disso você não tem um risco que te conduza a uma complexidade maior de processo. E também há que se pensar em uma análise de risco. Não se vai fazer uma adequação super densa, complexa, baseada numa ISO, por exemplo, para um mercadinho pequeno.
Isso não faz o menor sentido. Então, se a gente está passando hoje na internet num blog, ele vai ter uma adequação diferente, certamente, de um grande portal. Por quê? Porque os riscos são muito diferentes. Aqui os processos, as coletas de dados são extremamente diferentes. Então, cada empresa vai ter a sua adequação. Isso pode ser padronizado com textos, com documentos, mas ao final e ao cabo elas são personalizadas para os processos de coleta. Então, há quem colete dados, por exemplo, com uma determinada plataforma de automação de marketing, outro com outra plataforma concorrente. Elas usam dados para a mesma finalidade, mas de maneiras distintas, com tecnologias auxiliares distintas. Então, as adequações dessas duas empresas certamente serão diferentes. Mais perguntas vão chegando aqui. No caso de regras de relacionamento via automação de marketing, que eu acabei de comentar, a pessoa cadastrada visitou a página, recebe um e-mail A, um e-mail B, isso precisa estar na política de privacidade? Isso certamente vai estar na política de privacidade, mas não ao nível desse detalhe de que eu vou enviar primeiro o e-mail A, depois o e-mail B. Vai estar explicado ali que você coleta esse dado para prover conteúdo, que você vai estudar, analisar e inferir gostos e interesses a partir disso, e que o que vai dar fundamento para você é algo que eu falei, um fundamento legal que está na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o legítimo interesse do controlador, que você vai poder tratar esses dados dessa forma. Aqui é outra pergunta, a continuidade dessa pergunta: se deixa de existir por conta da comunicação individualizada? Não deixa de existir. Pelo contrário, se você trabalha uma estratégia de inbound marketing no teu portal, você vai identificar a pessoa pelo identificador único dela, que vai ser o e-mail. Toda estratégia de comunicação baseada no envio de conteúdo, você tem a pessoa identificada pelo meio de contato daquele envio de conteúdo. Então, se você vai mandar um SMS ou um WhatsApp, é o número de telefone. Se você vai mandar um Telegram, pode ser o nome de usuário ou o número de telefone, que já mostra minhas preferências. Ou se você vai utilizar um e-mail, uma estratégia, obviamente o endereço de e-mail da pessoa vai ser o identificador. Então, voltando aqui à ideia de que os portais que possuem identificação dos seus visitantes vão poder identificar e segmentar essa audiência. Então, usando os exemplos das perguntas que nós recebemos, todo portal hoje tem uma estratégia baseada em conteúdo. O ponto é como você oferta esse conteúdo e como você pode atrair os seus visitantes para uma identificação nativa do teu site e posterior, consumo desses dados pelas tecnologias que você virá a implantar. Você pode fazer isso pelo teu conteúdo normal, que talvez não atinja tanto resultado, ou para conteúdos limitados, restritos aos visitantes identificados. Então, a estratégia de atração por conteúdo acaba crescendo, e aí sim a gente pode dizer que dá uns passos atrás aqui na história da internet. Jonas, você que está nos ouvindo aqui, acho que faz sentido agora a gente falar um pouquinho das tecnologias que estão disponíveis no mercado, quais que a Premium tem utilizado, quais são aquelas que despontam no entendimento da Premium, para que a gente possa comentar. Vamos lá? Oi, tudo bem? Sim, vamos comentar um pouco sobre agora as tecnologias, e depois, para a gente fazer um encerramento, eu faço mais uma pergunta, e caso vocês ainda que estejam nos assistindo aí tenham mais perguntas, aproveitem para nos enviar aí, que já estamos indo para os momentos finais, beleza? Vamos lá, então. Acho que eu queria a primeira pergunta. Eu vou desligar o microfone, que acho que está dando microfone, tá bom? Tá bom. O que eu, como publisher, vou dar um exemplo aqui como se eu fosse um publisher, preciso ter para eu ter as páginas ali de política de privacidade e termos de uso, por exemplo. Aonde eu consigo isso? Existe um modelo? Para quem eu recorro se eu precisar dessas informações, desse texto, das informações que estejam nesse texto hoje? Então vamos lá. Você pode recorrer para profissionais que trabalham com adequação. Hoje, a adequação, muito embora eu seja advogado aqui, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é só uma adequação jurídica, ela é uma adequação técnica também, porque ela envolve não só o uso dos dados, uma justificativa legal para você se adequar, mas também requisitos de segurança interna. Então você vai trabalhar a segurança da informação,
que tem normas, boas práticas técnicas para fazer isso, e uma fundamentação jurídica que autorize. Até onde vai o braço, por exemplo, do advogado do serviço que nós prestamos? Nós fazemos a adequação, fundamentação, e porque temos, né, essa habilidade técnica há mais tempo, de portais, de sites, setores de marketing, uma boa parcela da empresa. Mas você tem, por exemplo, um portal que utiliza diversas tecnologias, uma empresa, mesmo uma aplicação de internet, né, um app, um web app, enfim, você vai precisar sim de uma empresa de consultoria, uma empresa que entenda muito bem de segurança da informação. Políticas não são geradas automáticas, porque se você fizer isso, e tem site gerador de política, não duvido disso, ela vai estar gerando algo que não está adequado ao teu site. E quando chegar o momento de você provar a sua adequação, seja para a autoridade de dados, ou seja, no ambiente de negociação, ou também para atender um titular de dados, a política que foi gerada automaticamente não vai te ajudar. Então, tu precisa ter uma política construída com base no tratamento de dados que você faz. Então, hoje, recomenda-se procurar pessoas profissionais ou empresas que sejam referência desse mercado, que saibam criar esses documentos a partir dos detalhes do teu negócio. Entendi. E hoje, quando a gente faz a coleta desses dados, né, quando eu coleto ali as informações básicas desse dado, eu armazeno ele, e tem algum período em que eu tenho que deixar esse dado armazenado? Por quanto tempo que esse dado precisa ficar guardado? Tá, então vamos para o segundo depende dessa live, né? Isso é baseado na necessidade que você vai ter desse dado, no que justifica a coleta dele. Então, se eu vou, por exemplo, coletar dados de identificação do usuário do meu site, enquanto a pessoa estiver usuário do site, eu vou reter essas informações. Se o José logado no site da Premium hoje puder publicar algum conteúdo e puder gerar um dano a outra pessoa, então a Premium vai poder guardar esses dados enquanto o José é usuário e depois por mais tempo para, por exemplo, se defender numa eventual ação ou questionamento. Então, o tempo de retenção de informação, ele é o tempo que justifica para atingir a finalidade da coleta, mais as suas obrigações legais. Então, você pode entender que, de maneira geral, os dados coletados são utilizados pelo tempo necessário, mais uns 5 anos, isso é justificável. Entendi. E uma última pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados ela já está válida, né, desde 2018. Tem alguma adequação que eu precisa fazer de imediato, caso eu ainda não tenha, ou eu posso ir me adequando com o tempo, eu posso ir coletando informações que nem desse webinar e de outros lugares com o tempo para eu ir me adequar? Ou eu preciso, por exemplo, agora imediatamente, eu não tenho, não estou ainda adequado com o termo de uso, política de privacidade, o que eu preciso fazer? Tua pergunta já trouxe a resposta. O primeiro ponto é, se você não consegue agir rápido para adequar toda a empresa, e como eu coloquei, né, começa pelo core do negócio, começa pela tua página. Então, primeiro, faça uma política de privacidade baseada no teu site. Termo de uso, ele descreve a mecânica de uso do site. E a política de privacidade é o que você vai utilizar com os dados que ali estão. Então, minimamente, esses dois documentos, né, vão falar da identificação do usuário no teu site e o atendimento de demandas. Então, que dados eu coleto do usuário identificado, daquele que passa, qual é a mecânica de utilização do site e como é que eu atendo essas demandas. À medida que a tua adequação da empresa for avançando, você vai tendo mais clareza sobre o que faz com os dados, para onde manda, por exemplo, se esses dados são armazenados somente no Brasil, se você usa tecnologias que obrigam a remessa desses dados para fora, então tu tens essa necessária informação para o teu usuário na política de privacidade, de que esses dados são transmitidos para fora do Brasil e para quais países. Então tudo isso vai sendo acrescentado à medida do tempo na tua política até que você tenha a conformidade da empresa. O principal agora é ter a política de privacidade, até porque em algumas plataformas de anúncios você já não anuncia mais se não tiver o link da própria política. Entendi. Então é bem importante. Bom, acho que essas eram as perguntas gerais. Acho que não chegou nenhuma outra pergunta, pelo que eu estou vendo aqui no chat. Então a gente vai encerrando por aí. Se você quiser dar suas considerações finais, quiser dar alguma outra dica, alguma informação valiosa que o publisher precisa saber vindo de você, pode ficar à vontade.
O que eu reforço aqui o ponto é agir e agir rápido, porque a lei já está em vigor. Quanto maior o posicionamento do portal hoje, né, do site no mercado, mais atenção ele chama, e isso pode ser objeto, por exemplo, de alguma contenda entre concorrentes, isso acontece no mercado. Também a autoridade de dados tende a agir, a NPD, né, tende a agir primeiro com as maiores empresas que mais tratam dados. Haja vista que ela está analisando, por exemplo, a política do WhatsApp. Então, quanto maior o seu peso no mercado, mais rápido você vai ser impactado pelo regulatório, e certamente mais rápido você já está sendo pressionado, já é e será pressionado pelo teu ecossistema de fornecedores. Quando eu lembrei aqui também a adequação dos colaboradores da empresa, e falei também dessa indústria de processos que a gente tem no nosso judiciário, ela não vem só de pessoas que visitam o teu site, ela também não existe só de parceiros, sindicatos, qualquer entidade que fale o nome de pessoas vai ter interesse em discutir com você o que você está fazendo. Então, vai mudar a forma de você lidar com informações e com os teus próprios fornecedores. É imperativo que as empresas se adequem. Dá para fazer isso faseado, né? O tempo dessa adequação, que foi um tempo que foi elastecido, inclusive, né? Foi aumentado, foi de 2 anos, ele já passou. Então, durante aquele período de adequação em que a lei que teve a sua vigência completa, né? Era aceitável a empresa estar em conformidade, hoje ela precisa estar o mais rápido possível. Então, não é mais aceitável ter feito pouca coisa e não fazer mais nada. Você tem que buscar a adequação da tua empresa. O tempo hoje é mais curto. E possivelmente você pode estar já afeto à perda de negócios, ou à incapacidade de receber anúncios, à incapacidade de anunciar, a incapacidade de contratar com grandes empresas por conta da não adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito cuidado com isso, mensura isso. Uma dica que eu quero dar a sua adequação é para consumo interno, e o que você faz é para ser usado no ambiente de diálogo com a autoridade de dados quando isso for necessário. Tá? Então, exigir relatório de impacto e proteção de dados, que está escrito na lei, que é um trabalho extremamente denso, é algo que a autoridade de dados faz. Usar essas justificativas é algo que você faz no ambiente, por exemplo, de uma contenda jurídica. Ninguém vai lhe pedir, ou se pedir, você não vai ceder essas informações. Ali contém não só o que você faz com os dados, mas estratégia de negócio. E mesmo no ambiente de negociação entre grandes empresas, se lida muito mais com as regras gerais e pequenas evidências do que se faz, do que com essa documentação que vai expor tanto a empresa. Então, muito cuidado com as obrigações que vocês vão assumindo nos contratos. Não assumam obrigações que não façam sentido. É bom lembrar que a lei determina, ou pelo menos esclarece, quem é legitimado a pedir informações profundas da sua adequação, a NPD, e eventualmente, pontualmente, no ambiente de defesa. Mas a gente tem visto com uma grande frequência, lamentavelmente, grandes empresas exigindo de parceiros acesso a essas informações que não há fundamento legal. Contudo, o contrato permite você assumir essas obrigações. Muito cuidado, não faz sentido assumir essas obrigações, isso pode estar expondo demais o teu negócio. Entendi. Bom, chegou mais uma pergunta aí, você acha que dá tempo de responder? Dada assim, Jordânia da Silva Cruz, meu site possui público de destino ao Brasil, ok, mas volta e meia tem acesso do exterior, Europa. Preciso me adequar à GDPR, o que devo fazer para essa situação? Excelente pergunta. A gente acabou não tratando disso e realmente é uma excelente pergunta. Existem 2 legislações aqui que a gente vai discutir então. Lei Geral de Proteção de Dados Brasil, GDPR, GDPR na Europa. O que diz a LGPD? Se você oferta para o Brasil, você tem que se adequar à nossa. Então, o teu destino não é porque alguém caiu de paraquedas no site brasileiro que eu vou ter que ir lá buscar a legislação desse único visitante e me adequar, né? Se você de fato foca a oferta, busca coletar e tratar dados de um cidadão europeu, né, não só porque o seu site está acessível, você vai precisar se adequar também àquela legislação. Então, tu pode tomar alguns caminhos. Vamos lá. Primeiro, sobe a barra, se adequa à GDPR, é muito mais restritiva.
a tua, por exemplo, estratégia de comunicação vai ser baseada em consentimento, vai precisar da bainha, a política de privacidade é completamente diferente da que a gente usa aqui no Brasil. Então, se adequa a eles, normalmente é um ambiente mais restritivo. Se você está adequado ao mais restritivo, você está adequado aos demais. Então, às vezes com pequenas adequações de processo de atendimento, uma outra justificativa está muito bem servido. Outros portais optam por bloquear completamente o acesso daquela região, o que eu penso que não faz o menor sentido. Mas tudo bem, né? Mitiga esse risco, e no início da GDPR isso aconteceu com portais americanos. Na dúvida, bloqueia, não deixa acessar. Algumas empresas têm portais direcionados para a região. Então, a partir do acesso que você tem do IP, tu infere de onde vem essa conexão, se vem da região da GDPR, então você direciona para um outro portal com uma outra adequação. Então, são essas estratégias. Mas, acima de tudo, a primeira decisão que você vai fazer é: eu de fato oferto algo para aquele ambiente ou eu só estou sendo acessado por pessoas que lá estão? E um outro ponto é o risco, porque se você está só sendo acessado, mas esse só significa metade da tua audiência, você já deveria estar adequado. Então você vai estar num ambiente de risco e vai precisar tomar essa decisão. Perfeito, então. José, muito obrigado pela tua participação. Acho que deu para a gente já esclarecer bastante coisa. O pessoal interagiu bastante ali, os publishers e os convidados que estão nos assistindo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, mandem para os seus atendimentos. A gente vai dar continuidade nesse assunto depois lá no nosso blog, nas redes sociais. Esse webinar vai ficar disponível aqui também para assistir posteriormente, mas não deixem de participar. Mais uma vez eu quero agradecer aí ao José. Obrigado pela participação de todos, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar realizando webinars mensalmente com temas diferentes, e no nosso blog a gente vai abordar mais sobre LGPD, então a gente vai estar podendo responder mais perguntas também. Infelizmente a gente não tem mais tempo aqui para falar sobre outros assuntos, mas não significa que o assunto morre aqui. Então, qualquer dúvida, por favor, nos mandem aí por meio dos seus atendimentos. José, se você quiser deixar algum contato teu, alguma rede social, para que se alguém tiver interesse em falar com você diretamente, pode ficar à vontade. Bem, as minhas redes sociais, a maior parte delas são abertas, mas o máximo que vocês vão conferir sou eu brincando com meus filhos. O site do escritório é lopes.digital. Nós estamos também lançando um segundo portal, que é o lopes.marketing, para trabalhar só a parte de LGPD e assuntos afetos ao marketing. A atividade que eu exerço é essa desde 2007, né, como o Yades bem ponderou no início. Então, lopes.digital é o nosso site do escritório. Lopes.marketing, nós vamos trazer os conteúdos e informações sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, e a gente se vê no próximo webinar aí. Até mais.